money. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Zungabet, um canal de palpites e investimentos desportivos. Na terça e na quarta-feira, os nossos palpites quase todos deram certo. Os nossos bilhetes prontos, três deles tiveram green, apenas um teve red, não é? Quem optou por aplicar estes bilhetes prontos ganhou. E ganhou ainda quem investiu mais, não é? Para esta quinta-feira eu selecionei 18 jogos, são muitos jogos, daí que a análise vai ser muito rápida, não é? A começar pelo jogo entre o Real Betis e o Bayern Leverkusen. Ambas as equipas vêm de 4 vitórias e uma derrota, tá certo? 4 vitórias e uma derrota, tanto para o Real Betis como para o Leverkusen. São equipas que marcam muitos golos. Então, neste jogo vamos optar pelo mercado de ambas marcam ou pelo mercado de golos. Vamos ser razoável aqui e vamos apostar mais de um golo e meio nessa partida. O outro jogo vai opor o Fenerbahçe ao Antuérpia. O Fenerbahçe a jogar em casa vem de, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que o Antuérpia também 3 vitórias e 2 derrotas. O Fenerbahçe a jogar em casa tem um desempenho razoável, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Neste jogo vamos com a dica Fenerbahçe ganha ou empata a partida, ou então vamos também pelo mercado de golos, mais de um golo e meio nessa partida. O terceiro jogo vai opor a Lazio ao Marselha. A Lazio nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que o Marselha vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Este jogo, a Lazio a jogar em casa, é favorita para vencer, não é? Daí que nós vamos com a dica Lazio ganha ou empata a partida, ou então também podemos ir para o mercado de golos, porque o Marselha tem a capacidade de pelo menos fazer um golo, não é? Então vamos para mais de um golo e meio nessa partida. O outro jogo vai opor o Ludogorets ao Braga, o Sporting de Braga de Portugal, não é? O Ludogorets vem dos últimos 5 jogos de 4 vitórias e uma derrota, enquanto que o Braga vem de 3 vitórias e 2 empates. Este jogo também tem cara de ambas marcam. Por quê? O Braga, mesmo a jogar fora, tem a capacidade de pelo menos fazer um golo. O Ludogorets tem a capacidade de fazer um golo e, quiçá, ganhar ou empatar a partida, porque o Ludogorets é das 10 equipas que mais marca na Europa, ou seja, o Ludogorets tem uma boa percentagem de golos, não é? Então, neste jogo vamos para ambas as equipas marcam, ou então vamos para o mercado de golos, mais de um golo e meio nesta partida. O outro jogo vai opor o Midtjylland contra o Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha, que também está no ranking das 10 equipas que mais marcam na Europa. Então, este jogo, claramente, o Estrela Vermelha é o favorito para vencer, não é? Dos últimos 5 jogos, o Midtjylland vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Estrela Vermelha, dos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias e um empate. Neste jogo vamos com a dica Estrela Vermelha ganha ou empata, ou então vamos para o mercado de golos, mais de um golo e meio nessa partida. O jogo entre o Rapid de Viena e o Dinamo de Zagreb. O Dinamo de Zagreb também faz parte das 10 equipas que mais marcam na Europa. Daí que esperamos um jogo com muitos golos, não é? O Dinamo de Zagreb é candidato a vencer este jogo. Dos últimos 5 jogos, o Rapid de Viena vem de uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, enquanto que o Dinamo de Zagreb vem de 4 vitórias e um empate. Neste jogo vamos com a dica Dinamo de Zagreb ganha ou empata a partida, ou então também podemos ir para o mercado de golos, mais de um golo e meio nessa partida. O outro jogo vai opor o Frankfurt contra o Olympiacos.
Neste jogo, o Frankfurt, dos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto que o Olympiacos vem de 4 vitórias e 1 empate. Temos um ligeiro favoritismo para o Olympiacos para vencer essa partida, mas vamos com a dica de segurança. Olympiacos ganha e o empate anula a partida, ou então também vamos para o mercado de golos, mais de 1 golo e meio nesta partida. O outro jogo vai opor o Lokomotiv de Moscou contra o Galatasaray. O Lokomotiv de Moscou nos últimos 5 jogos vem de 3 empates e 2 derrotas, enquanto que o Galatasaray vem de 3 vitórias e 2 empates. Favoritismo para o Galatasaray. Entretanto, o Lokomotiv de Moscou vai jogar em casa, tem a capacidade de pelo menos fazer um golo. Neste jogo vamos para Galatasaray ganha ou empata, ou então optar pelo mercado de golos, mais de 1 golo e meio nesta partida. O outro jogo vai opor o Napoli contra o Legia. O Napoli a jogar em casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. A última vitória do Napoli foi contra o Torino, não é? Enquanto que o Legia de Varsóvia vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Claramente o Napoli é favorito para vencer este jogo. Neste jogo vamos com a dica: Napoli ganha e o empate anula a partida. O outro jogo vai opor o PSV Eindhoven contra o Mônaco. O PSV dos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota, enquanto que o Mônaco vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, PSV favorito para vencer, está a jogar em casa. Entretanto, também podemos ir com a dica: ambas as equipas marcam. O outro jogo vai opor o Sparta de Praga contra o Lyon. O Sparta de Praga a jogar em casa tem um ligeiro favoritismo, vem de 5 vitórias consecutivas, enquanto que o Lyon vem de 3 vitórias e 2 empates. Este jogo também tem cara de ambas marcam. Entretanto, também podemos ir para o mercado de golos, mais de 1 golo e meio nessa partida. O outro jogo vai opor o Sturm Graz contra a Real Sociedade. O Sturm Graz, que dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que a Real Sociedade vem de 3 vitórias e 2 empates. Ligeiro favoritismo para a Real Sociedade. Entretanto, o Sturm Graz a jogar em casa pode sim também fazer um golo. Então podemos ir com a dica: Real Sociedade ganha e o empate anula a aposta, ou então para o mercado de golos. Neste jogo, mais de 1 golo e meio. O outro jogo vai opor o West Ham contra o Genk. O West Ham, que tem vindo a ter um bom desempenho, nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota, enquanto que o Genk vem de 1 vitória e 4 derrotas. Claramente o West Ham favorito para vencer. Neste jogo nós vamos com a dica: West Ham vence a partida. O outro jogo vai opor o Bodo Glimt contra a Roma, isto para a Liga de Conferência da Europa, não é? O Bodo Glimt, que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate, e a Roma vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Este jogo o Bodo Glimt vai jogar em casa, mas o AS Roma é uma equipa claramente superior ao Bodo Glimt. Entretanto, o Bodo Glimt pode sim marcar um golo, não é? Então, este jogo vamos com Roma ganha ou empata a partida, ou então pelo mercado de ambas marcam, ambas as equipas a marcar. O outro jogo vai opor o Copenhaga ao PAOK. O Copenhaga, que vai jogar em casa, dos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto que o PAOK vem de 3 vitórias e 2 empates. Entretanto, o Copenhaga vai jogar em casa. Só lembrando que o Copenhaga é a primeira equipa das 10 equipas que mais marcam na Europa, tá certo? Então este jogo podemos ir com a dica: Copenhaga ganha ou empata a partida, ou então irmos para o mercado de golo, mais de 1 golo e meio nessa partida.
O outro jogo vai opor o Feyenoord contra o União de Berlim. Nos últimos 5 jogos o Feyenoord vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto que o União de Berlim vem de 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, o União de Berlim tem uma ligeira vantagem, entretanto vai jogar fora, não é? E o Feyenoord tem a capacidade de ganhar ou empatar este jogo. Então, este jogo tem cara de ambas marcam, ou então partimos para o mercado de golos, mais de 1,5 golos nesta partida. O outro jogo vai opor o Vitesse contra o Tottenham. O Vitesse nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto que o Tottenham vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vitesse a jogar em casa, claramente que tem capacidade de marcar um golo. O Tottenham é ligeiramente favorito neste jogo. Então, este jogo podemos ir com a dica: Tottenham ganha ou empata a partida, ou então irmos também para o mercado de ambas marcam, ambas as equipas a marcar. O outro jogo vai opor o Basel e o Omonia de Nicosia. Nos últimos 5 jogos o Basel vem de 4 vitórias e 1 empate, enquanto que o Omonia de Nicosia vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Claramente o Basel é o favorito para vencer, e neste jogo vamos com a dica: Basel ganha e o empate anula a aposta. Bem pessoal, como é de hábito, no final do vídeo temos os 2 bilhetes prontos, e este é o primeiro. No jogo entre Ludogorets e o Sporting de Braga, colocamos acima de 1,5 golos com uma odd de 1.30. No jogo entre o Midtjylland e o Estrela Vermelha, colocamos acima de 1,5 golos com uma odd de 1.31. No jogo entre o Rapid de Viena contra o Dinamo de Zagreb, colocamos acima de 1,5 golos com uma odd de 1.23. Isto deu uma odd total de 2,9. E numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 2090 kwanzas, tá certo? E o segundo e último bilhete é este. No jogo entre o Lokomotiv de Moscou e o Galatasaray, colocamos acima de 1,5 golos com uma odd de 1.29. No jogo entre o Maccabi Haifa e o Slavia de Praga, colocamos acima de 1,5 golos com uma odd de 1.25. No jogo entre Copenhaga e o PAOK, colocamos acima de 1,5 golos com uma odd de 1.25. Isto deu uma odd total de 2,2, e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 2020 kwanzas. Então pessoal, é isso aí. Como puderam ver, são 2 bilhetes prontos muito razoáveis, não é? Com uma chance de entre 80 e 90% de dar certo, dar green, não é? E ganhamos. Já sabe que se investir mais tem mais retornos também. E não se esqueçam pessoal, deem um like no vídeo, partilhem o vídeo com os vossos amigos, não é? Subscrevam-se ao canal, e é isso.